Então, página 15, deixa eu compartilhar aqui com vocês. O que acontece, gente? Nós estávamos falando, né, sobre as teorias do racionalismo, do empirismo. Nós vimos que os racionalistas, eles diziam que o conhecimento verdadeiro, ele acontece por meio da razão. Os empiristas defendem, né, que a gente adquire conhecimento por meio das experiências e por meio dos sentidos, né? E agora, eu vou tentar parar de falar, né? Porque eu tô observando meus vídeos e falo muito, né? Agora eu vou falar sobre o criticismo ou apriorismo kantiano. Gente, é simples. Não tem nada de muito complicado, não. Prestem atenção na minha explicação, que vocês vão tirar de letra. Gente, Immanuel Kant, ele tentou unir as duas ideias. Segundo ele, para você adquirir o conhecimento verdadeiro, você precisa, né, juntar, no caso, as teorias empiristas com as racionalistas. Só assim, segundo Kant, nós chegaríamos a um conhecimento verdadeiro. Então, ele fala também que é impossível a gente conhecer a realidade como ela é, porque nós vamos observar que ele trata um pouco da visão que o outro tem de alguma coisa. E isso pode variar de acordo com os nossos sentidos. Por exemplo, eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouco sobre uma experiência que no programa Fantástico da Rede Globo estava falando que tinha um vestido, não sei se vocês lembram dessa experiência, desse exemplo que foi dado lá. Um vestido que algumas pessoas viam vestido de uma cor e outras pessoas viam de outra. Vocês lembram disso? Ana Luísa me mandou isso hoje, perguntando que cor que eu acho que o ele não é dourado, gente. Não é. Quem mandou? Branco e dourado. Não é, não. Manda pra mim depois. Preto e azul. Agora, vou te enviar. Preto e azul. Beleza. Por que eu tô falando disso? Porque, segundo, né, gente, os nossos estudos, aqui a gente vai ver mais pra frente, que a realidade, ela é meio que subjetiva. Como assim? Ela, na verdade, eu não consigo conhecer de fato como ela é. Eu não posso falar assim, ó, isso aqui é 100% azul. Mas a realidade, ela pode variar de acordo com a forma que você enxerga aquilo. Mas vamos lá. Outra coisa que eu quero que vocês podem até marcar aí de uma vez. Daiane. Oi. É tipo aquele amarelo fluorescente que algumas pessoas acham que é verde, outras falam que é amarelo. Isso. Eu consigo ver as duas fala cores. disso aí. Oi, Amanda. Eu consigo ver as duas cores nesse tênis aí, ó. Depois eu vou olhar aqui. Vou olhar daqui a pouco. Então, gente, o Kant fala que o conhecimento dos seres humanos, ele é fruto de duas faculdades, a sensibilidade e o entendimento. Então, se você não quiser marcar tudo, você pode fazer uma chave aqui. Ó. Deixa eu ver até onde que vai aqui. Que fala até aqui, ó. Onde que eu marquei aqui. Então, vamos lá. Então, Kant quer unir racionalismo com empirismo, né? E ele fala que a sensibilidade é uma capacidade que os seres humanos possuem e que ela leva, né? Ela nos leva a conhecer coisas no mundo, certo? E o entendimento seria, por exemplo, eu lembrar, eu compreender aquilo que eu vivi. Aí tem um exemplo bacana aqui, que deixa eu dar, eu me inspirei nesse exemplo para dar esse outro exemplo. Vamos supor, no dia 1º, só um exemplo, tá? Que eu nunca fui lá, não. No dia 1º de junho de 2019, eu subi e fui lá no Pico da Bandeira, certo? Então, o que eu posso falar? Que no dia, repetindo, 1º de junho, né, tempo, eu estive no espaço do Pico da Bandeira, naquele local. Agora, o que eu senti lá?
Eu senti muito frio. O que seria o entendimento? O entendimento seria assim, as lembranças do que eu senti lá naquele lugar. Tá dando para compreender, gente? Então, a sensibilidade me levou a uma experiência. E eu tive num local, numa determinada data, num certo espaço. E eu senti coisas lá. O entendimento seriam as lembranças de tudo aquilo que eu vivi, as sensações que eu senti. Mas não. O entendimento também pode ser você entender o motivo daquilo que você sentiu. Tipo assim, a sensibilidade fez você, por exemplo, lembrar que você sentiu frio. E aí o entendimento é para você saber por que estava frio. Porque é muito alto. Pode ser isso também? Deixa eu ver. Deixa eu formular essa pergunta na minha cabeça. Eu vou falar assim do que eu compreendo, né? Eu entendo que o entendimento ele estaria ligado às nossas memórias. Então, você pode lembrar da sensação que você teve. Eu posso lembrar assim, lá eu tive a sensação de frio, ou eu tive a sensação de calor. Ou eu posso lembrar também do meu estado de espírito, eu estava alegre, eu estava triste. Entendeu? Aí eu associo o entendimento às memórias também. Eu te consegui tirar essa dúvida, então, não? Compreensão é mais lembrar do que você viveu, do que você sentiu lá e essas coisas? Isso. Seria basicamente isso. O entendimento faz uma abstração das sensações e classifica em quantas formas, tá vendo? Então, tô tentando explicar assim, de forma mais simples, que aqui tem uns termos mais complicados, mas seria basicamente isso, a ideia do Kant. A junção do empirismo com o racionalismo e a importância que a sua sensibilidade te proporcionou e o entendimento seriam as lembranças, o que eu compreendi, o que eu vivi ali, tá? Seria basicamente isso. Continuando aqui, deixa eu ver. Então, gente, deixa eu até marcar aqui, ó. Por meio da sensibilidade, a gente tem experiência comum com os objetos do mundo, que seria no mundo, né, gente? Esse mundo material. Então, por meio dos meus sentidos, eu compreendo, eu vivo aqui. E o entendimento, gente, ele possibilita, Maria Clara, a reflexão sobre o que eu experimentei. Você tá vendo? A reflexão, ou seja, a minha lembrança. Se aquilo foi bom, se aquilo foi ruim, tá? Naquele tempo, naquele espaço. Isso aí, gente, a gente vive todo dia. Você lembra assim, nossa, ano passado, quando eu fui lá em Guarapari, em janeiro, tava um monte de moçoense lá, e o povo, né, curtindo. Gente, é o que dá, né? É o que acontece, né, Amanda? Então, seria a compreensão que você teve ali daquela lembrança, tá bom? Continuemos aqui, então. Aí, gente, isso aqui é interessante também. Exatamente pela experiência que vocês... Eu vou olhar aqui daqui a pouco no meu celular. Pelo exemplo que vocês deram. Lá na página 16, abram aí, por favor. Então, como resultado desse processo, alcança-se, então, o conhecimento verdadeiro do fenômeno. O que seria o fenômeno, gente? A coisa para nós. E nunca do nômeno, que seria a coisa para si. Pois este não pode ser experimentado. E tudo que não puder ser experimentado, não poderá ser conhecido. Dessa forma, o problema da impossibilidade do conhecimento da realidade em si permanece. Não há possibilidade de conhecer algo sobre o mundo. Olha que loucura! Gente, então vamos entender. O fenômeno seria as coisas, como eu até anotei aqui no meu material. Quem quiser puxar uma seta, eu vou aprender a utilizar uns recursos, tá, gente? Que nós estamos fazendo uns cursos, eu vou aprender a utilizar uns recursos tecnológicos aqui bacana, mas por enquanto vocês fazem assim, ó. Você pode puxar grifar esse trecho aqui, deixa eu grifar para você aqui, e grifar esse aqui. Aí você pode puxar... Primeiro o cara fala que para você conhecer, você tem que misturar o empirismo com a racionalidade. Depois ele fala que não tem como conhecer. Na verdade, é uma tentativa, né, Amanda? Porque, na verdade, ele não acredita
que só o empirismo e só o racionalismo vai te trazer conhecimento. Ele acredita que a fórmula mais fácil de você chegar ao conhecimento é com a junção É o que mais faz sentido. Hã? É o que mais fez sentido até agora. Eu também acho. Eu não acho que a gente tem conhecimento só na razão e nem só na experiência. Tá? Gente, pra gente falar a verdade, ninguém é dono da verdade. Pra falar a verdade, ninguém é dono da verdade, né? Então, hoje eu acho uma coisa, amanhã aquilo se modificou. Então, eu não posso falar assim, que o filósofo, o Joãozinho, que é filósofo, trouxe uma teoria da verdade. Eles trazem ideias, na verdade, né? Assim, na verdade. Então, quem quiser puxar uma setinha aqui, ó, a coisa para nós. Aí você vai colocar assim, realidade. O fenômeno. Daiane, Oi. o que é pra puxar aí que você falou? Puxa uma setinha aqui. Tá vendo? Eu marquei aqui. Aí você puxa uma setinha e escreve assim, realidade. Só isso? E aqui, você vai escrever assim, subjetividade. Como assim? Vou explicar. Não era o só um contrário? minutinho. Porque Também uma é achei que coisa era o em si e contrário. outra é coisa pra nós. Oi? Eu achei que era o Não, contrário. esse aqui é a realidade. Vou explicar pra vocês por quê. E esse aqui é a subjetividade. Vou explicar por quê, tá, o Maria Clara? Vou explicar por quê que é assim. Sabe por quê que é assim? Porque se eu pegar isso aqui, por exemplo, isso aqui é uma capinha de óculos, assim, teoricamente ela seria branca, mas ela já tá mais encardidinha, né? Mas vamos pensar. Então, no geral, nós estamos vendo branca, tá vendo? Mas a coisa em si, eu tô falando, gente, de uma capinha, mas a coisa em si, muitas vezes, ela não é conhecida. Sabe por quê? Ela não pode ser experimentada. Vamos pensar aqui, vou te dar um exemplo simples. A consciência. A sua consciência, ninguém tem acesso. As pessoas, Maria Clara, têm acesso a ver que você tem um olho muito bonito, um olho azul e tal. Mas o que você é, tá? A sua essência, ninguém enxerga. Tá dando para compreender? Isso seria seu, é sua essência. Então, por isso que eu utilizei o exemplo consciência aqui no número. Porque são coisas que ultrapassa a materialidade, que ultrapassa a aparência. São coisas que são inacessíveis. Por isso que eu falei, desculpa, eu coloquei subjetividade, mas eu acho que nem esse termo é muito, muito ideal, não. Seria algo individual, algo inacessível, tá, gente? Até corrigir esse termo que eu acho que encaixa melhor. Algo que ninguém tem acesso. Então, o fenômeno seria as coisas que todo mundo enxerga. Então, todo mundo enxergou que essa capinha é branca, tá? Todo mundo enxergou, por exemplo, que a Amanda tem os cabelos castanhos escuros e lisos. Mas é tipo um senso comum. Oi? É tipo um senso comum. Tipo, o que todo mundo sabe. Seria o que todo mundo vê aparentemente. Agora, ninguém sabe se é a Amanda ou o que a Amanda tá pensando ali agora. De forma simples, seria isso, tá? O fenômeno e o nômeno. Então, se vocês quiserem marcar assim, ó. Gente, isso aqui basta. E isso aqui, ó. Igual, por exemplo, eu posso tocar, por exemplo, no cabelo de alguém, eu vou sentir, né? O cabelo do fulano. Mas eu não posso acessar a consciência do ciclano. Então, são coisas diferentes. Ou seja, o fenômeno eu consigo alcançar a partir dos meus sentidos. E o nômeno, não. O nômeno é algo mais da essência da pessoa, é algo particular.
Tá bom? Tipo assim, você tá vendo a capinha do óculos fechada, mas você não precisa de ter um óculos lá. Pode ter uma caneta, um pintinho, sei lá, alguma coisa do tipo. Você me deu aí, ótima ideia. Todo mundo tá vendo isso aqui, mas ninguém sabe o que tem aqui dentro. Vai que tem R$1 milhão. Isso é um cheque, né, gente? Dá pra mim essa capa de óculos, Daiane? Vai que tem um cartãozinho preto aí, Vai sem limite. Não vou Nossa contar o Senhora. segredo aqui, não. Deu pra Ia ter entender, relé gente, de mais ou menos? Sim? Então tá. Deu. Ô, gente, vocês Eu acho que a desculpem. Daiane é rica e não quer contar pra ninguém. Coitada Eu de mim. também. Coitada de mim. Também acho. Gente, só modifica aí, que eu acho que eu não utilizei um termo muito bacana. Vocês colocam assim, a coisa em si, você pode escrever algo particular, inacessível, tá? Eu acho que subjetividade não encaixou aí, não. Só corrigindo, tá? Porque eu vou pensando, gente, é porque eu vou pensando e eu vou escrevendo, aí depois que eu... Nossa, tem um termo. Aí, escrever, Daiane? pode escrever assim, algo inacessível, que vai ficar mais compreensível. Algo inacessível. Beleza? Gente, esse textinho aqui, deixa eu só ver quantas horas. 2h27. Daiane, você pode postar foto lá no grupo e dar uma moral pra nós, hein? Vocês mandaram pra mim a foto? Tá Mandamos. com a Ana Luísa aí. Pode mandar que eu posto. Vou fazer elogios E ainda. fala que vocês assim, estão com as que câmeras alunos mais ligadas. perfeitos que eu tenho. Oi? Eu te mando. Fala assim, que alunos mais perfeitos que eu tenho. Vou te falar. Gente, Fala assim, eu acho que eu até vou dar nota pra eles a mais. Nota aí. olha como é que essa Helena nem é boba. Eu Gente, vamos continuar aqui então. Aqui vem trazer um questionamento exatamente do exemplo que a Amanda deu. O que acontece? Será que realmente existem as cores ou não? Olha que interessante. O que acontece? A gente pode dizer que o preto é a ausência de cor, né? E o branco são todas as cores refletidas. Por isso que a gente sabe, né, que a cor preta, por exemplo, ela absorve muito, muito calor. A cor branca, ela é mais... Se você usar uma blusa branca, ela é mais fresquinha e tal. Só que aqui trouxe uma ideia de que a gente... Olha que interessante aqui no segundo parágrafo, ó. Não, melhor, vamos ler esse texto todo, que ele é muito bacana. Pode ler aí para nós, Helena. Ô, Daiane, o meu padrasto tá tomando banho aqui no banheiro do lado do escritório e tá fazendo muito barulho, então acho que não vai ser... Então tá, não tem problema não. Você quer ler, Tá. Amanda? Pode ler. Tá bom. O problema da impossibilidade de conhecer a realidade pode ser verificado com uma série de provas. Leia a seguir um texto que fala sobre essa temática envolvendo as cores. Você sabia que cientificamente a cor rosa não existe? Basicamente, as cores que enxergamos correspondem à forma como os nossos olhos interpretam a luz refletida pelos objetos que observamos. Absorvida a luz, esses órgãos veem o tom que o objeto rejeita. Sendo assim, quando todas as cores são refletidas, vemos a cor branca. E quando todas as cores são absorvidas, vemos a cor preta. É por essa razão que vemos as bananas como sendo amarela, por exemplo, porque essa é a cor que elas refletem, enquanto absorvem as demais. Teoricamente, de acordo com os cientistas, o rosa corresponderia à ausência da cor verde, mas em realidade, se pararmos para pensar, assim como o rosa, as cores só existem na nossa cabeça, onde são processadas pelo cérebro a partir dos estímulos luminosos capturados e transmitidos pelos olhos. Isso significa que as cores não são propriedades da luz nem dos objetos que a refletem, mas sim ilusões criadas em nossa cabecinha. Portanto, embora no espectro de cores simplesmente não haja um comprimento de onda que corresponda ao rosa, e é aqui que o cientificamente se encaixa, seria errado dizer que essa cor não existe, pois se fosse assim, teríamos que admitir que nenhuma outra cor existe também.
Então, gente, que confusão, né? Olha que Ô, confusão. Daiane, Pode falar. então, se for olhar por esse lado, não pode falar que daltônico enxerga errado, é só a forma do cérebro dele de enxergar? Segundo a ciência, o que eu interpreto, tá, ô Maria Clara, seria isso. Porque aqui tá falando que essa questão, por exemplo, de eu ver amarelo ou ver o rosa, isso tudo tá ligado, gente, às minhas funções do cérebro, tá? Então, por isso que existem muitos exemplos, muitas brincadeiras que eles colocam aí, e que tem pessoa que enxerga tal coisa como verde, outra tal coisa como amarelo, porque presta atenção, segundo a ciência, é o seu cérebro que faz você ver daquela maneira, tá? Então seria mais ou menos isso aí, que é o seu cérebro que faz com que você enxergue aquilo daquela forma e não necessariamente puramente os sentidos, mas o seu cérebro que trabalha com isso aí. Então, por isso que é difícil conhecer a realidade segundo a ciência. Galera, deixa eu dar uma agilizada aqui, que a nossa aula não acaba daqui a pouco. Ó, o que acontece? Agora vamos falar do positivismo. Gente, Auguste Comte, né, foi um filósofo francês, conhecido como o pai da sociologia, né? Ele que foi o precursor da sociologia, vocês vão estudar ano que vem. E ele vem destacar o seguinte, presta bastante atenção. Ele fala que a gente consegue chegar mais próximo do conhecimento a partir da ciência. Então, segundo ele, as coisas elas deveriam ser justificadas, deveriam ser explicadas por meio do conhecimento científico. Porque, segundo ele, os outros tipos de conhecimento nos levariam a um conhecimento mais raso e mais enganoso. Então, ele trata aqui, deixa eu até mostrar aqui para vocês, deixa eu só puxar aqui, ó. Daiane, mas qual é a diferença desse pensamento do racionalismo? Porque ele vai tratar aqui de experimentos mesmo. Ele vai tratar de três teorias, no caso, que para tentar chegar a um conhecimento. Você vai ver que a teoria dele é um pouquinho diferente. Eu vou explicar os passos dela para vocês. Então, gente, ele falava, por exemplo, deixa eu até marcar aqui, ó. Ele falava, então, que a gente deveria buscar e valorizar o conhecimento científico, valorizar a ciência e deveria excluir o quê? Isso que eu marquei. Deveria excluir o conhecimento relacionado à mitologia, à religião, à arte, ao senso comum, porque esses tipos de conhecimento, gente, eles devem ser menores, tá? E eles devem ser rejeitados. Então, esses conhecimentos que eu marquei aqui, eles devem ser rejeitados. Continuando aqui, deixa eu ver o que é mais. Então, deixa eu marcar outro trecho aqui também. Ó, só um minutinho. Então, ele falava aqui que essa ideia, né, de que a ciência era superior, ela devia, né, ser sempre ser mais valorizada. Nossa, já tá acabando a aula, você tem que correr, tá vendo? Ela devia ser mais valorizada. E ele falava, gente, da sociedade também, como eu tô falando aqui da sociologia. Deixa eu falar, Maria Clara. Falava do estudo da sociologia no método científico. Isso tudo aí, gente, surgiu no período, né? No caso aqui, tá até falando no nosso material aqui, da segunda Revolução Industrial, né? Falava da era do iluminismo, então da era, gente, presta atenção, que tentava valorizar o uso racional juntamente com o método científico. Então, ele meio que, ó, deixa eu até marcar esse trecho aqui, né? Vai que cai na prova. Ele criou uma divinização da ciência. Então, a ciência tinha que estar, ó, em primeiro lugar para que você chegasse a um conhecimento. E uma coisa interessante que ele fala aqui também seria esses três estados. Prestem bastante atenção
para que fique bem claro para vocês. Ele fala, então, que a gente só chegaria, assim, a um conhecimento mais verdadeiro, mais concreto, no terceiro estágio, que foi chamado de positivismo, que valorizava a ciência. Então, esses 3 estágios aconteciam da seguinte maneira. O primeiro estágio, a gente pode... Flavínia, É isso, tudo bem? João, o áudio. a gente podia associar da seguinte maneira. Primeiro estágio seria, no caso, o período em que as pessoas acreditavam na mitologia, que valorizavam muito as histórias. Vamos falar lá da Grécia Antiga. Valorizavam a história dos deuses, todos os fenômenos eram justificados por meio dos deuses, da mitologia, desse tipo de história. Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai chegar no terceiro estágio. O segundo estágio acontecia da seguinte maneira. Ele pode ser explicado assim, da relação do povo com a natureza. Ou seja, o povo entendia que chovia, o povo entendia que tinha períodos de seca, mas eles não sabiam como que acontecia. Tá? Eles não sabiam por que acontecia daquela época chover aquele tanto. Eles não tinham uma explicação científica. Então, primeiro estado, a pessoa acreditava na explicação das coisas por meio do mito, por meio da religião. No segundo estado, as pessoas já compreendiam os fenômenos, né? A relação do povo com a natureza, mas não sabiam explicar. No terceiro estado, que seria o positivo, as pessoas, né? Vamos dizer, a ideia que se trazia aqui é que a ciência já explicava como que se deu a chuva naquele momento, por que aquele outro momento foi um período de grande seca, tá? Então, seria mais ou menos isso aí, os 3 estados, tá? Então, primeiro, gente, isso aqui é interessante vocês fazerem no resuminho, lá no caderno de vocês, escrever assim, ó, os 3 estados defendidos ou abordados, por exemplo, por Comte. Aí você vai colocar, né, o teológico, o metafísico, positivo. Vocês sabem que essas coisas eu gosto de cobrar em prova, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar aqui. Então, ele falava, gente, que a pessoa estava num estágio mais evoluído quando a ciência passou a vigorar, quando a ciência passou a explicar por meio das leis por que aquilo acontecia, por que não acontecia, explicar os fenômenos naturais e tudo que acontecia. Você perguntou alguma coisa aqui, Maria Clara? Deixa eu ver. Ah, não, era lá da... Peraí. Então, a gente pode falar que o ser humano individual funciona. Não entendi sua pergunta, não, Maria Clara. Foi antes de você explicar essa parte dos 3 estados que eu não estava entendendo direito, mas aí agora eu consegui. Vocês conseguiram entender isso aqui? Gente, eu tô explicando. Eu nem utilizo muito às vezes, algum termo aqui. Então, vamos lá para a próxima página, porque tem 5 minutos de aula. Então, o que acontecia? Como que acontece esse avanço para se chegar, né, ao progresso, para se chegar a essa ideia positivista? Então, se a gente for comparar, o desenvolvimento ele acontece em três escalas. Então, primeiro, o teleológico, que seria como se a gente fosse a nossa infância. O período metafísico seria a juventude. E o estado positivo seria a maturidade. Então, quando você atingisse a maturidade, você estaria no auge mais avançado de evolução ou de conhecimento que poderia existir. Deixa eu até marcar aqui, ó. Então, na verdade, gente, o metafísico seria basicamente uma ponte para chegar no estado positivo, na ideia do positivismo. Tá? Que seria a defesa da ciência e da comprovação por meio das leis científicas. Ok? Então, ok, gente?
Ok, Daiane. Então tá. Então segundo o Conte, né? Ele já vivia no estado positivo, que seria o da ciência, vamos dizer, o estágio mais evoluído. Então, por isso que existe a divinização da ciência, a valorização da ciência, que a ciência explicava muitas coisas, né? Então, as respostas estariam na ciência. E isso é muito importante. Então, vamos lá, ó. Vou colocar esse trechinho que é importante também, ó. Ainda bem que você nem vai dar dever hoje. Eu vou dar o dever, sabe? Porque eu vou mandar a correção para vocês essa semana, para vocês estudarem. Eu acho que tem que ser o presente, por todo mundo ter ligado a câmera. Eu também. Mas depois, gente, pensa aqui comigo. A atividade eu nem peço para vocês mandarem foto. Por quê? Já contei para vocês que o meu celular não tem memória para foto de tanto aluno que eu tenho. Isso é mais um treino para vocês. Nossa, também não, Daiane. Gente, sério, eu recebo foto de menina aqui de noite no meu celular. Eu trabalho em outra escola, pensa. Passam tanto dever e aí eles têm que... Eu acho que eles tinham que pagar um negócio de dados pra gente. Tá bom. Dá um celular novo pra cada aluno, é óbvio. Concordo. Tô vendo, tô sabendo. Ô, gente. É o mínimo, né, Maria Clara? É o mínimo. Então, só pra gente finalizar aqui, ô Maria Vitória, você pode ler esse quadrinho rosa pra nós? Posso sim, Daiane. Estudando o desenvolvimento da inteligência humana desde sua primeira manifestação até hoje, creio ter descoberto uma grande lei fundamental. Essa lei consiste no seguinte: cada uma de nossas concepções principais e cada ramo de nossos conhecimentos passam necessariamente por 3 estágios teóricos diferentes: o estágio teológico ou fictício, o estágio metafísico ou abstrato e o estágio científico ou positivo. Daí, 3 tipos de filosofia ou de sistemas conceituais gerais sobre o conjunto dos fenômenos, que se excluem reciprocamente. O primeiro é um ponto de partida necessário à inteligência humana. O terceiro é seu estado fixo e definitivo. O segundo destina-se unicamente a servir como etapa de transição. Obrigada. Nada. Então, gente, metafísica é só uma ponte, é só uma etapa para chegar à ciência, para chegar ao positivismo. Gente, é o seguinte, deixa eu só interromper aqui. A aula está acabando, eu vou pedir a vocês que façam atividade sim, porque é um treino, né, para a prova. Depois eu vou mandar a folhinha de correção. Sexta-feira tem revisão, por isso que eu pedi a Karine essa aula. Sexta tem revisão e façam a atividade que eu vou mandar lá no grupo, que no caso seria a atividade que está faltando, que é a atividade, somente a atividade 7, só uma que tá... Semana que vem vai ter aula normal? Eu não sei te dizer, Amanda, não tenho certeza. Na época da última prova, eles estavam tendo normal. Ou tava tendo só 3? De verdade, eu não tenho certeza. Eu acho que deve, não sei, não tenho certeza. Tem que olhar os recados ali que ela manda pra gente. Mas aí